Hoje eu quero contar pra vocês que nem pra todo mundo é fácil atingir um processo de equilíbrio de vida saudável, um processo de emagrecimento. E aí eu decidi contar um pouquinho da minha vida pra vocês. Alguns pacientes sabem dessa história, mas não é pra todo mundo que eu conto não. Mas eu acho que contando essa história, eu consigo que vocês talvez tirem alguma coisa de legal e consigam colocar na sua vida. Vou abrir meu coração pra vocês. Bom, gente, a minha história começa enquanto eu estava na faculdade. Teve um momento da faculdade, fazia nutrição, né? Então tem aquele negócio de quando a gente começa a fazer faculdade de nutrição, a gente acha que a gente sabe tudo de nutrição. A gente sabe tudo de dieta, a gente sabe tudo de tudo, né? Porque eu faço nutrição. Mas será que isso é verdade? Eu descobri que não. Por quê? Nem depois de formada a gente às vezes sente que não sabe daquele assunto e fala, nossa, mas será que eu sei mesmo? Será que eu sou boa o suficiente, né, para passar essa informação para o meu paciente? Então várias vezes surge isso, mas sempre alguém demonstra pra gente que a gente tá no caminho certo. Seja uma mensagem que o paciente manda, algo do tipo, sempre aparece. Mas, no momento da faculdade, virou moda fazer jejum intermitente, né? Todo mundo fazia jejum intermitente. E aí a Luana, estudante, né, que falava assim, não gosto do meu corpo, eu acho que eu não tô magra o suficiente. Falei, vou fazer jejum intermitente também. E aí comecei a fazer jejum intermitente. Mas eu fiz da maneira errada, porque toda dieta tem um jeitinho certo de fazer. Nem toda dieta olhou na internet, olhou no YouTube, tá certo. E olha que eu fazia nutrição, mas eu olhei na internet e realmente fiz de um jeito que não deu muito certo, porque o jejum intermitente nesse momento me estimulou compulsão alimentar, porque eu fiz ele da maneira errada. Então eu ficava um período do dia sem comer e quando eu comia eu queria comer o mundo, né? Como eu sempre digo, até o reboco da parede. Então, depois desse momento, eu comecei a passar por vários problemas, assim, psicológicos, né? Então, eu lembro que foi um momento que eu tentava financiamento da faculdade, porque a gente tava com dificuldade de pagar a mensalidade, minha mãe pagava no momento, meu namorado tava indo embora para outro país, estudar, e a gente já tava junto há muito tempo. Ao mesmo tempo, eu tinha uma tia com estado terminal de câncer, então eu tava sofrendo muito de ver ela naquela situação. A gente sabia que uma hora ou outra a gente receberia uma notícia ruim. Então, assim, só pra vocês entenderem, juntou muita coisa, um estresse psicológico muito grande naquele momento na minha cabeça. E aonde foi que eu recorri? Eu recorri à comida. Eu recorri a comer exageradamente. Só que foi muito engraçado que eu vou contar então uma outra parte da história. Eu vou contar a parte que eu via, tá? Primeiro pra vocês. Então, o que tava na minha consciência? O que era consciente pra mim que eu fazia? Pra mim, eu comia comida normal. Eu comia arroz, feijão. Eu sempre gostei de comer farinha com comida, sabe? Arroz, feijão com farinha de mandioca. Então eu comia arroz, feijão, farinha, carne, salada. Em casa sempre teve muita salada. A alimentação da minha família sempre foi muito saudável. Não tô falando depois que eu fiz a nutrição, não, sempre foi muito saudável. Em casa, pra comprar bolacha recheada, chips, era uma vez no mês, cada um comprava um e era isso que a gente tinha pro mês. Então eu lembro que eu e meus irmãos, um pegava uma barra de chocolate, outro pegava um pacote de chips, outro pegava uma bolacha e era isso que a gente comia, a gente dividia entre os três. Então assim, comer comida industrializada, assim, não era rotina. E sempre teve legumes, salada, sempre foi muito certinho a alimentação da minha família. E aí, nesse momento, eu comecei a comer comida, né? Eu tava comendo comida normal e eu cada vez engordava mais. E eu tava engordando. E aquele negócio, roupa ninguém via, mas eu em casa via. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a perceber minha bochecha mais gordinha, sabe? Eu comecei a ficar incomodada e eu falava, gente, aquela pressão, né? Eu faço nutrição. Como que alguém vai ser nutricionista e tá acima do peso? Mas eu não tava acima do peso, mas era o que eu tava na minha cabeça. E aí eu comecei a fazer as dietas, né? Louquinhas, né? Então jejum intermitente, comecei a tentar fazer coisa do tipo. Mas obviamente não durava, porque eu fazia errado. E aí nesse momento eu cheguei em casa, eu tava muito desanimada e eu falei assim, caramba, eu preciso procurar uma nutricionista. E o engraçado é que eu fazia nutrição e nunca tinha procurado uma nutricionista. Eu nem sabia como um nutricionista trabalhava. Eu costumo brincar que é por isso que eu trabalho diferente de todos os outros. Justamente porque eu não tenho esse contato, não tive esse contato. E aí eu fui em uma determinada nutricionista incrível, sensacional. E eu lembro que eu cheguei na consulta e ela falou, então, o que você come? Me conta um pouquinho o que você come. E eu fui contar o que eu comia e é até engraçado, porque era tudo perfeito, né? De manhã eu como um pão
pão com 2 ovos mexidos, na hora do almoço eu como salada, carne, uma colher de arroz, uma concha de feijão, à tarde eu como uma fruta. Foi o que eu falei pra ela. Tá, mas assim, eu hoje, vendo pelo lado dela, né, você olha e fala, tá, mas então o que você tá fazendo aqui? Isso não justifica o que você tá me contando, né? Mas eu tava ciente completamente que era isso que eu comia. Então, naquele momento, eu não tava mentindo pra ela. Naquele momento era o que eu acreditava, e eu acreditava mesmo que eu comia aquilo. E aí ela olhou pra mim, fez toda, né, a consulta dela, fez minhas avaliações, passou um cardápio, e aí na hora que eu fui embora, a hora que ela abriu a porta pra mim, ela olhou bem no meu olho e falou assim, Luana, presta atenção no arroz e feijão que você tá comendo. Porque eu olhei pra ela e falei assim, eu não tô entendendo porque eu tô engordando de comer arroz e feijão. Porque eu estudo que comer arroz e feijão não engorda. E por que eu tô engordando de comer arroz e feijão? Era o que eu falei pra ela durante a consulta. E ela falar, presta atenção no arroz e feijão que você tá comendo, foi uma frase tão simples, mas tão cheia de significado pra mim, sabe? Presta atenção no arroz e feijão que você tá comendo. E eu lembro que eu fui embora dirigindo aquele dia e eu falo que eu nem prestei atenção no caminho, sabe? Quando você vai só no embalo. E eu fiquei remoendo, né? Fiquei matutando aquilo ali o caminho todo. E aí chegou uma hora que uma chavinha virou. E aí eu prestei atenção no arroz e feijão que eu tava comendo. E vocês vão ficar pasmos com isso. Mas todo dia, da faculdade até em casa, eu parava no mercado e comprava uma barra de chocolate. Às vezes 2. E eu tinha que comer essa barra de chocolate antes de chegar em casa. Porque se eu chegasse em casa... Nossa, minha mãe vai ver esse vídeo, ela nem imagina isso. Se eu chegasse em casa e tivesse comendo a barra de chocolate, ela ia olhar e falar, como assim? Onde já se viu? Você tá comendo chocolate antes do almoço? Né? Para com isso! E então eu comia essa barra de chocolate todo dia até em casa. Só que vocês lembram que a gente tava com dificuldade financeira em casa? Então, de onde eu tirava dinheiro pra arrumar essa barra de chocolate pra comprar? Não sei, mas eu comprava todo dia, eu sei disso. Então eu comprava essa barra de chocolate todo dia até em casa e comia rápido. E eu lembro que às vezes eu sempre gostei de chocolate mais amargo. E às vezes eu comprava um chocolate mais amargo, mas não era o que eu queria o açúcar, sabe? Eu queria esse efeito do açúcar. Porque o açúcar tem disso, né? A gente come porque tá triste, aí depois que a gente comeu, a gente fica triste porque comeu, aí bate aquela depressão, aí pra passar isso, você vai fazer o quê? Comer de novo, aí você fica triste porque comeu e fica nesse efeito, né? E aí então eu comia esse chocolate, chegava em casa e almoçava. O que eu almoçava? O arroz e feijão que tava me engordando. Almoçava, não queria comer, porque eu já tinha comido uma barra de chocolate. Naquela época, a barra de chocolate não tinha 90 gramas como hoje em dia. A barra de chocolate tinha 100, 120, né? Não, 100. Agora tem 100. Tinha 120, 150, 200 gramas, dependendo da barra. Hoje em dia a gente compra barra tamanho família com 200 gramas, né? Então era esse tamanho da barra de chocolate que eu comia. E aí eu chegava em casa, almoçava, e eu comia e comia bastante. Tanto que todo mundo percebia. Minha mãe olhava pra mim e falava, você não acha que você tá comendo demais, não? E eu tava comendo isso tanto. Aí depois, no almoço, né, ou saía fazer alguma coisa, ou você tava em casa, continuava abrindo o armário procurando comida. Às vezes depois do almoço eu lembro nitidamente um dia que eu tava mais tranquila, foi depois de semana de provas, então eu fui assistir um filme à tarde, né, eu me dei esse privilégio. E eu lembro que eu tava com a comida aqui, mas tava revirando o armário procurando comida. E aí muitas vezes minha mãe falava pra eu ir na lotérica pagar alguma conta à tarde, e na frente da lotérica tinha um mercado, e às vezes eu comprava outra barra de chocolate à tarde. Então, o que tava me engordando? Meu arroz com feijão? Não. Só que eu não queria enxergar o que eu tava fazendo. Eu não queria ver o que eu tava fazendo. Tanto que quando eu cheguei na nutricionista, eu queria ser sincera com ela. Mas naquele momento, na minha cabeça, não passava essa informação de que eu comia esse chocolate todo dia. Pra vocês terem uma noção, a minha avó fazia um doce de banana que só minha mãe reproduz, assim, de forma semelhante. E quando a minha mãe faz, ela faz em quantidade, porque ela distribui pros irmãos. E eu lembro nitidamente que um dia antes da consulta com o nutricionista, eu abri a geladeira, peguei 3 colheres de sopa e fui lá. 1 colher, 2 colheres de doce de banana, 3. Deixei a geladeira aberta, fui na pia, lavei as 3 colheres, voltei e peguei mais 3 colheres de doce de banana. Eu pensar nisso hoje me dá até agonia, porque é algo doce mesmo. Hoje eu pego 1 colher de sopa, coloco no recipiente e como com 1 colher de sobremesa. Não pegar 6 colheres de sopa. Então, eu tava fazendo coisas desse estilo e naquele momento eu não tinha condições de procurar um psicólogo e também não tinha uma consciência de que eu precisava disso. Talvez hoje eu poderia ser diagnosticada, né, naquele momento com uma compulsão alimentar, não sei se esse é o diagnóstico correto, mas hoje eu vejo muito semelhante a isso quando eu estudo um pouco sobre isso. Então, o que acontece? Quando a nutricionista falou pra mim, presta atenção no arroz e feijão que você tá comendo, virou essa chavinha e eu comecei a falar, caramba, olha o que eu tô fazendo, o que eu quero pra minha vida, né? Daqui a pouco eu tô doente, daqui a pouco eu tô lá com triglicerídeo alterado, resistência insulínica, um pré-diabetes, diabetes, né? Pode ser. E aí, nesse momento, eu falei, preciso me controlar. Só que é muito difícil quando a gente
gente faz isso sozinho, sem o apoio de alguém. E eu fiz sozinha. Então, o que acontece? Nesse momento, do caminho da faculdade até em casa, tinha 3 mercados. E eu lembro que era uma luta, eu comigo mesma ali, pra não parar no mercado. Então, eu achei um jeito. Eu pensava assim, ao invés de eu pensar que eu não vou comprar o chocolate hoje, eu vou pensar que eu não vou parar no primeiro mercado. Então, no caminho até em casa, na hora que eu passava no primeiro mercado, eu falava, não, eu não vou parar nesse pra comprar meu chocolate, eu vou parar no próximo. Porque eu tava viciada nisso, eu queria esse chocolate. Vou parar no próximo. Aí passava pelo próximo, eu falava, não, vou parar no próximo. Aí quando chegava no terceiro, eu falo que eu praticamente fechava o olho e passava, sabe? E a hora que eu chegava em casa, eu chegava arrependida de não ter parado no mercado. Nossa, eu falava, caramba, por que eu não parei? E aí chegava em casa, almoçava, normal, comida de verdade. Aí, se eu ia na lotérica à tarde pra minha mãe, eu levava só o dinheiro pra pagar as contas dela. Não levava nem R$1 a mais, porque eu sabia que eu podia correr o risco de comprar. Parece um viciado, né? E realmente é o que acontecia. Era como se fosse alguém tentando lutar com uma droga, vamos dizer assim, né? Então a gente tentando lutar com a gente mesma. E eu lembro que muitas vezes, meu padrinho tem uma farmácia perto do mercado, muitas vezes eu pensei em pedir dinheiro emprestado pra ele pra comprar o chocolate à tarde, mas eu não pedi, nenhuma vez. Voltava pra casa arrependida de não ter saído com dinheiro. E isso foi uma vez, 2 vezes, uma semana, 2 semanas, todo dia ali eu lutando. Até que em um determinado momento, esse hábito de parar no mercado passou. E hoje em dia eu não tenho esse hábito, depois disso eu não tive mais esse hábito, porque a gente muda os nossos hábitos, né? Quando tem livros demonstrando que tudo que a gente faz por 21 dias torna-se um hábito na nossa vida, e aí eu tentei por 21 dias não ter esse hábito de parar e isso, né, virou rotina, então eu não paro no mercado. É a mesma coisa quando a gente vai ao mercado e a gente tem mania de pegar ali quando tá no caixa, um chocolatinho e colocar, vou dar o chocolate que era o que eu fazia, pegar um chocolatinho e colocar no carrinho. Então, às vezes, esse hábito de pegar esse chocolatinho e colocar no carrinho, na verdade, você não precisa, você não tá com vontade de comer ele, mas virou um hábito. Toda vez que você vai ao mercado, você pega o chocolate e passa junto. Eu também já tive esse hábito. Então, a primeira vez que eu não peguei o chocolate, eu saí do mercado com aquela sensação de que tava faltando alguma coisa, sabe? Quando você sai com aquele vazio e fala, caramba, tá faltando algo. Mas eu não voltei, fui embora. Segunda vez, achei que ia ser tranquilo, mas não, deu a mesma sensação. Mas aí depois, hoje eu vou ao mercado e eu não pego o chocolate. Se eu vou ao mercado comprar verdura e fruta, então eu vou comprar verdura e fruta. Agora, se eu vou ao mercado para comprar um chocolate, aí sim eu vou comprar um chocolate. Existem essas diferenças. Então, eu tô contando essa história para vocês, realmente para vocês se espelharem. Pensa, o que é que você tá fazendo de errado? Porque a maior parte das pessoas que chegam no consultório fala assim para mim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu faço tudo certo. Eu não sei o porquê que isso tá acontecendo. Será que você não sabe mesmo? Ou será que você quer se enganar? Porque eu tava me enganando. Era o que eu tava fazendo. Então, se você para depois desse vídeo, pensa, e mesmo assim você não entende o que tá acontecendo, usa um diário. Pega uma folha de papel, pega o bloco de notas do celular, anota o que você tá comendo. Então, de manhã eu tomei um copo de água. Não tem problema, anota o seu copo de água, assim você controla até a quantidade de água que você tá tomando. Mas, ó, de manhã eu comi uma banana. Na hora do almoço eu comi isso e isso. Aí, depois de sobremesa, eu fui lá e comi chocolate. Aí, depois, à tarde, eu comi... Primeiro, peguei uma bolacha de uma amiga, depois eu peguei um salgadinho. Tá, mas depois eu comi 2 bananas, porque eu tava com fome. Tá, será que era fome ou era vontade de comer? Você precisava de 2 bananas? Será que uma só não tava bom? Então, anota, porque quando você anota, você consegue olhar depois disso com outro olhar, pra você ver o que eu tô fazendo de errado, o que eu tô exagerando, por que eu não consigo alcançar meu objetivo. Tá em você. A resposta só você pode dar. Então, não adianta a gente querer jogar culpa nas outras coisas, falar eu não como e também não emagreço. Não, tem algum motivo. Só que só você pode saber o motivo. Espero que eu consiga ajudar você de alguma forma com esse depoimento, que você consiga reconhecer o que está acontecendo com você, por que você não consegue encontrar o que está acontecendo, por que você não consegue alcançar o seu objetivo. Com todo o carinho, faço esse vídeo para vocês e espero que consiga ajudar.